Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer a PR da funcionalidade de integração do nosso sistema com o banco de dados MySQL. Então o que a gente fez? A gente fez o container para o MySQL, a instalação do PDO e do Drive, o uso do PDO na nossa aplicação para fazer todo o CRUD de problemas, a gente configurou os testes para usar o MySQL e criou um Populate. Então isso foi as tarefas realizadas nesta PR. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o envio da PR. Então eu vou fazer primeiramente um push para a branch que representa essa PR, que é TSI GP, e ela é de número 36. Vamos pegar e fazer um push para atualizar o branch lá no repositório do nosso sistema. Então aqui ele já identificou o branch, a gente vai fazer a criação da PR. Então aqui a integração com o banco de dados. Então vou colocar aqui integração com o banco de dados MySQL. Deixar um M maiúsculo, né? A issue é de número 36. E a descrição foi o que a gente fez. A gente fez o container para o MySQL. O que mais que a gente fez? A gente fez a instalação do PDO e do driver para o MySQL. Posteriormente, CRUD usando o PDO. E por último, Populate. Foi essas as tarefas que a gente fez. Então aqui, na verdade, o que a gente fez é um melhoramento do sistema para não usar mais arquivos e sim um banco de dados. E também ele é um short, porque a gente definiu também o Populate. Tempo definido aqui, vamos chutar aqui umas 4 horas para fazer isso. Toda essa integração e entender toda ela. Então vou criar aqui a PR. Ele vai abrir a PR e vai executar os testes para nós, assim como os verificadores de qualidade de código, que é o PHP CS e o PHP Stamp. E aqui a gente pode verificar que o CI ele quebrou nos nossos dois jobs, tanto nos testes quanto na qualidade. Se a gente visualizar os detalhes, o que a gente pode perceber? Que a gente tentou executar o composer style e o run na linha 6 fez o carregamento do .env, mas esse arquivo não existe. E isso também acontece aqui para a qualidade de código. Então a gente modificou o nosso run para carregar um .env, mas esse .env ele não está definido no nosso CI de testes. Então a gente precisa definir ele. Então como que a gente vai fazer isso, pessoal? Eu vou criar uma branch para só fazer os testes do CI. Então fazer um git checkout -b. É uma branch temporária, então eu vou criar aqui com o nome direto test CI env. Depois a gente vai apagar ela para a gente ver se nossa configuração funciona. Então aqui eu vou tirar aqui e deixar só unpush para ele rodar o unpush e depois a gente volta para o pull request. E aqui, antes de rodar o composer style, a gente vai fazer um step para a criação do .env. E basicamente o que a gente vai executar aqui vai ser um copy do .env.example para o .env. Então essa é uma das abordagens que eu posso fazer, tendo em vista que o nosso .env ele vai ter os dados necessários para executar aqui com o Docker Compose. Se eu não quisesse fazer essa cópia e tivesse dados sensíveis, como senhas de integração com API, senhas para envio de e-mail, entre outras coisas, eu poderia criar aqui a própria string relativa ao env e salvar ela como .env, né? Poderia fazer isso também e nessa string concatenar os dados sensíveis, puxando esses dados do GitHub Secrets. E aí ninguém teria acesso direto a esses dados. Como o nosso sistema está simples ainda, esses dados são padrões, a gente pode deixar dessa maneira.
Aqui isso vai ser necessário tanto para o testes quanto para o code quality, ou a qualidade de código. Então vamos criar aqui, definindo esses dois. Então vamos fazer o commit aqui, git commit -am setup.env on ou in CI. Então a gente fez o commit, git status, eu vou dar um git push orange test CI env, para a gente ver se está rodando correto. E isso a gente vai ver aqui nos actions, quando a gente subir, ele vai rodar, e como ele é só para a gente testar essa branch, se todos os testes passarem, a gente vai mudar diretamente na main e pedir para reexecutar aquele job que falhou, né? Os jobs da PR, né? Então vamos verificar aqui se está rodando ainda. E a gente pode verificar que o teste de qualidade passou, mas os testes falharam. Então aqui o actions falhou porque ele tentou executar o comando dos testes, né, através do /run_test, e aí ele deu erro que não achou o banco de dados. Vamos entender por que isso aconteceu. Se a gente olhar aqui no nosso run, ele executa docker compose run -rm php. E aí ele executa o container do PHP só. Só que agora, para executar os testes, a gente também precisa do container do banco de dados para executar. Então, no nosso Docker Compose, a gente vai colocar no PHP que para ele executar, ele depends on DB, que ele depende do banco de dados para execução. Então, quando executar o container PHP, ele automaticamente vai levantar o container DB também. E aí isso a gente vai ter acesso ao banco de dados, porque aqui ele estava sem o banco de dados, por isso não conseguiu executar. Então o que a gente vai fazer? Vamos dar aqui um git commit -am php depends on, ou melhor, php serviço, né, o container php on db. Então vamos usar um git status, o git push orange test CI env, que é o que a gente está trabalhando, e vamos ver se agora ele vai executar e passar os testes. Vamos voltar aqui para action, está em execução, nosso commit. Vamos abrir. E vamos ver se agora passa os testes e o código, a qualidade do código. E agora sim a gente consegue visualizar aqui que tanto os testes e a qualidade do código passou. Então o que a gente precisa fazer, pessoal? A gente precisa jogar essas alterações para a branch main. Então, agora que os testes passaram e a qualidade de código também, a gente precisa jogar essas alterações no nosso branch principal. Na verdade, não no branch principal, né? Vamos colocar no nosso branch que a gente acabou de fazer a PR que falhou. Então, vou dar um git checkout @marksal 36 shore database integrations. Então aqui a gente tem duas mudanças, né? Vocês lembram? Antes de fazer o install, a gente vai configurar o env, usando como base o env example, e isso tanto para os testes quanto para a qualidade de código. Então vamos configurar aqui o env.example, e além disso a gente precisou também fazer com que o PHP ele dependa também do container do banco de dados, ou seja, o container do PHP dependa do container do banco de dados. Então, foi essas duas alterações. Então, aqui a gente vai fazer o commit, né? Git commit -a -m, e aí o que a gente fez? The CI configuration has been corrected, ou fixed, has
main fix. Foi isso que a gente fez. Então, git status, git push, orange. Aí é o branch que a gente está trabalhando. Então, vamos ver. Vamos aqui para action, que vai executar a PR. Ela está executando a PR. A gente sabe que vai passar, porque a gente executou num branch de teste. Vamos entrar aqui e esperar a execução para verificar. E aqui a gente pode visualizar que os testes passaram e a qualidade de código também passou. Então quer dizer que nossas correções tiveram sucesso. E voltando agora para a PR, a gente vê que ainda ele sugere que fazer uma PR do teste CI/Env, que a gente só fez o teste para executar, né? E eu vou aproveitar e pagar essa branch antes de fazer até o merge, que a gente não vai precisar mais dela. Foi uma branch só de teste, então eu venho aqui nas branches e vou remover ela. Vamos ver aqui, teste CI/Env. E aí a branch está removida. Então voltando aqui para a PR, agora a gente pode vir verificar que os testes passaram e aceitar essa PR. Tendo aceitado a PR, fazer a remoção da branch. E assim nossa aplicação já está aqui com a integração com o banco de dados. E além disso, pessoal, a gente precisa também atualizar aqui o nosso README, porque agora essa parte não é mais necessária da definição do arquivo de banco de dados. Então a gente poderia vir até por aqui mesmo e remover essa parte do README, porque a gente não precisa mais do arquivo de dados e as variáveis de ambiente aqui, tanto do nosso banco de dados, já estão definidas pelo env. Então, caso necessário mudar, o usuário poderia mudar, mas ela não é mais necessária aquele touch. Então, eu já vou fazer a atualização aqui do README. Então, vou fazer pelo próprio GitHub, vamos ver como é que ficou o preview. Então, tá tranquilo, tudo certo. Vamos commitar. Poderia criar aqui uma PR, né, para isso, chamada update do README. Uma nova branch, uma nova PR, ou commitar direto no branch main. Vamos seguir a proposta dele. Atualizamos o README, só um update do README. Então eu vou até abreviar toda essa PR aqui só. Remoção das configurações do banco em arquivo. Basicamente isso que foi feito. A gente não criou issue. Então, tá no issue, vou deixar no. E ele é relativo à documentação. Então, vou colocar aqui uma docs. Vou pôr aqui meia hora, que é até demais. Nós vamos criar a PR. Agora ele vai executar novamente os testes, né? E a gente já sabe que vai passar, porque a gente mexeu só no arquivo read. Então, só vamos aguardar passar os testes para fazer o merge. Terminada a execução do CI, os testes passaram. Vamos fazer o merge. E então deletar a branch. Se a gente voltar aqui no main, ou melhor, aqui no main, né, as pull requests não tem mais, já temos aqui o nosso README atualizado. Então nesse vídeo é isso, pessoal. Nos próximos vídeos a gente continua com o desenvolvimento do nosso framework, assim como da nossa aplicação para registro de problemas. Até o próximo vídeo.